de uma série de 5, todas com convidados muito especiais, para a gente falar um pouquinho sobre essas situações que afetaram a criança durante a pandemia, no isolamento, né, para cá, esses últimos 2 anos. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que logo a gente começa. Esperar um pouquinho, né? E assim que a doutora Márcia entrar, a gente... Vamos lá. Para quem não viu, essa semana foi o vídeo sobre crianças de 0 a 3 anos, que eu falo um pouquinho o que a gente observou no nosso mundo das crianças de 0 a 3 anos, o que elas trouxeram, quais foram as demandas que elas trouxeram, né, para a escola. E depois, semana que vem, vai ter um vídeo sobre as crianças de 4, 5, 6. Um terceiro vídeo sobre as crianças de 7 a 12, que é a idade que a gente trabalha ali no nosso mundo, né? De 2 a 12. E aí a gente vai fechar. Deixa que a doutora Márcia entrou. Calma aí. Boa noite. Oi, querida, tudo bom, Ju? Tudo bom? Prazer recebê-la. Também tá aqui meu som. Estava falando um pouquinho sobre essa série, né? O prazer de receber aqui. É uma série que a gente vai estar falando sobre a situação, né? Sobre as demandas que as crianças trouxeram para a escola, para o nosso mundo, o que a gente viveu. E a ideia de trazer vocês convidados para a gente conversar um pouquinho a partir da experiência de vocês, como profissionais, né? Que lidam com essas infâncias e tudo que elas passaram nessa pandemia, né? Esses últimos 2 anos foi um impacto muito grande. A gente vê ali pela escola, né, o quanto que as crianças trouxeram de demandas. Então surgiu essa ideia para a gente tanto falar o que as percepções e a gente trazer uma, né? Vamos falar das coisas boas também, no que podemos fazer, né? Acho que estamos num momento melhor, né? Estamos saindo, então as coisas agora é a gente pensar, né? O que vamos poder fazer daqui para frente também, resgatar um pouco. Então, assim, eu sou Juliana, sou diretora, idealizadora do espaço, né? Nosso Mundo, pensando em construir o nosso mundo. E hoje, doutora Márcia, pediatra, né? Que tem esse olhar para essa infância, né? Integral também, né? Essa saúde integral das crianças. Márcia se apresenta e aí a gente começa o nosso bate-papo. Isso, então eu sou a Márcia, eu sou pediatra, eu sou mãe também, meu filho tem 10 anos, e o assunto de escola sempre me agradou. Eu já trabalhei, quando eu trabalhava no Rio Grande do Sul, eu trabalhava num serviço que, junto com neurologistas, com psicólogos, com psiquiatras, com essas questões de aprendizado e questões assim da criança. Então foi um aprendizado bem legal. A gente tinha uma parceria boa, porque a escola era a nossa grande provedora de encaminhamentos. Porque a gente triava, era lá em Gravataí, a gente triava nesse serviço para depois encaminhar para os neuropediatras. E a gente via que muita coisa era muito da questão comportamental mesmo, que ficava meio perdido ali, e que uma abordagem da família, de uma escuta pelo pediatra, pelo psicólogo, o psiquiatra também trazia, muitas coisas não acabavam não chegando no neurologista. Sim. Eu vou te dizer que talvez de cada 10 crianças, um ia para o neuro. Muito ficava nessa escuta. E aí, então, como pediatra, eu sempre já tinha essa experiência, né? E depois, como mãe, aí começou o calvário, né? Porque aí veio a minha vez de pensar uma escola para o meu filho. Sim. E é um lugar muito importante a escola. Eu acho que isso a pandemia nos reforçou. Sim. A importância da escola. Então, eu como uma cuidadora, né? Como eu digo que o pediatra ele tem um lugar assim de prevenção. Eu acho que o pediatra do século XXI, ele já não é mais aquele cara que quer tratar crianças. As crianças
teoricamente, elas estão bem, obrigado. A gente agora tem uma missão bem mais ampla, que é entregar um adulto saudável, socialmente útil. Estou vendo que algumas pessoas já me conhecem, elas conhecem essa minha frase, que é socialmente útil. Quem é essa criança hoje? E eu vou vislumbrar quem ele vai ser como adulto. Sim. Então, a escola, ela é um aliado dos pais. Sim. E tu me interrompe, porque eu vou ficar falando um pouco assim sobre... Eu vou pegar um gancho, então, que Vai você lá. estava sobre eu acho que eu até falei nos stories ontem, né, quando eu estava falando um pouquinho da nossa live. Eu acho que nós, como educadores, né, você como pediatra, esses profissionais que envolvem o universo da criança, né? Hoje em dia, esse olhar nosso, eu acho que eu sempre falo para as famílias ali do nosso mundo, a gente precisa estar todo mundo muito alinhado. Né? Não dá para a escola falar uma coisa, a família outra, aí de repente vem a pediatra, sei lá, nutricionista, o neuro, seja o que for, e a gente vai começando a quebrar essa criança. Né? Então a gente tem que achar. E sempre falo, né? Porque a gente precisa concordar todo mundo 100%, que o mundo não é feito disso, né? A gente vai achar uma forma de todo mundo caminhar para esse bem-estar da criança. Porque eu vejo assim, os adultos que cercam ela, estando bem, estando alinhados, está todo mundo falando uma linguagem muito parecida, né, dando algo muito parecido para essa criança vai ficar bem, né? Essa criança ela vai se reintegrando nesse mundo quando ela precisa, né? Então eu acho que esse nosso papel assim, né, é importantíssimo, né? É importantíssimo esses olhares, né? E aí assim, né, Ju, que tu falou uma coisa que é importante. Primeiro, as crianças elas estão sempre no contexto dos pais. Então, primeiro, assim, nesse lugar que eu vou estar falando de mãe, pediatra, às vezes a gente idealiza uma escola, que você deve ver na sua escola. Então, eu idealizei uma escola para o meu filho. Só que eu já tive essa experiência de que essa escola não é para o meu filho. E nem para mim. Ela não cabe na minha rotina de vida. Sabe? Então, é isso que também hoje a gente tem várias propostas pedagógicas muito lindas, muito elaboradas, mas às vezes elas não cabem na vida da gente. Então, isso é o primeiro olhar que a gente tem que ter. Eu idealizo, eu vou atrás de uma escola que tem uma proposta, mas e como é que essa proposta está dentro de mim? Sim. Porque a proposta a escola tem uma proposta legal, mas aí eu chego lá e o meu filho volta dizendo que não gostou da comida e eu vou lá dizer para a nutricionista que ela tem que botar mais sal na comida. Uhum. Eu acho que a gente tem que começar a... Né? Então, sabe, essas coisas que a gente precisa entender o que a gente espera de uma escola. A escola tem que casar com o que está dentro de mim. É um casamento. Questões de valores, né, Márcia? Valores. Eu falo muito com a família, nós temos que ter valores alinhados, nós temos que ter uma caminhada, como eu falei, parecida, para essa criança receber desses adultos essas informações, né? Receber esse contexto, né, equilibrado, né? É isso, eu tenho uma família, eu falo assim, essas 24 horas que a criança vive, né, nesse dia a dia, metade do tempo ali na escola, para quem fica integral, 5 horas, 6 horas, enfim, poxa, ela tem que se sentir em ambientes parecidos, digamos assim, no sentido de, né, desse valor, dessa construção, desse olhar do que é criança, desse olhar dessa educação, né? Eu falo muito assim para as famílias, o que você quer, qual a educação que você quer? Que criança que você quer que a tua criança seja agora, né? E daqui no futuro. Está alinhado com a nossa proposta político-pedagógica? Eu falo muito lá, né? Vamos ler o projeto político-pedagógico da escola. Tirem as dúvidas comigo. Vamos conversar. E a gente tem um canal no Telegram que eu crio e eu fico colocando o áudio lá e azucrinando a cabeça das famílias para a gente falar sobre esses conceitos que envolvem, né? Sobre tudo isso que envolve a vida da criança, né? Porque assim, se a criança só tem as vivências da escola, dessa escola legal, na escola, talvez ela não vá começar a fazer sentido para a criança. Sim. Então, tem que ser uma coisa alinhada. Então, e aí, como você está falando, as pessoas conversam muito comigo nas consultas sobre escola. E aí eu sempre digo assim, na minha opinião, a escola, o maternal e o infantil, eles têm que ser escola com cara de casa.
que a criança ela sai desse microambiente social da família, esse primeiro ambiente, e ela vai para um segundo ambiente social. E aí a gente falando da pandemia, o que aconteceu com a pandemia? Essas crianças ficaram muito nesse ambiente social que estava, na grande maioria das vezes, doente. Então, elas adoeceram junto com esse microambiente familiar. Eu sempre digo que ficar muito com os filhos também adoece eles. Infelizmente, sim, porque nós temos as nossas demandas. Sim. Então, eu diria assim, que a ideia era falar um pouco dos mais novos comigo, né? Todo mundo, vamos falar de todo mundo. Todos. O mundo, a minha experiência ali como diretora é até os 12 anos, assim, sabe, Márcia? E eu vi que é uma coisa que eu quero até trazer para você, quantas crianças começaram a voltar ano passado e vieram em bloquinhos, assim, né? Os que as famílias já colocaram lá em fevereiro, quando a gente começou o nosso ano letivo, os que vieram só em agosto e os que estão entrando agora, né? Começaram esse ano, assim. Então, assim, a gente ia vendo as crianças entrando nesse contexto social e se reaproximando desse mundo delas, né? Desse segundo mundo social delas, lidar com os pares, né? Que eu acho que é uma das grandes coisas que a pandemia, quando a gente recluiu, né? Esse mundo da criança se apequinou, elas perderam muito essa vivência com os pares, que acho que esse papel da escola é trazer esse chão para a criança cheio de pessoinhas iguais, assim, né? Que vão estimulá-las de outras formas, né? Então, elas vieram para a escola e a gente viu muito, assim, cada faixa etária estavam com demandas muito parecidas, sabe? Foram afetadas de formas muito parecidas. Questão de fala, questão de retenção de fezes, questão do desfraude que não aconteceu, de agressividade, depois de medo, de dependabilidade. Já os de 5 para 6 é tristeza, melancolia, a criança lidando com a morte numa idade tão tenra, né? Os mais velhos, eles apresentaram as outras questões sociais, assim. Então, a gente foi vendo que existiu, assim, meio que não padrão, mas, assim, as crianças estavam em coisas muito parecidas, né? Elas foram afetadas de formas muito parecidas, assim. E eu não sei como é que isso refletiu no consultório, né? Então, o que a gente trabalha, assim, com esse primeiro setênio, né, que eu vou me dispor a falar um pouco, esse primeiro setênio, ele é um setênio que o mundo é belo, certo? Então, a criança, ela está no mundo do imaginário. E a gente deve deixar ela lá. Então, o que aconteceu com a pandemia? Eles começaram a nos ouvir falar de coisas que atingiram o mundo belo. Então, eles começaram a ouvir falar de morte, eles começaram a ouvir falar sobre medo. Então, isso não é uma crítica, gente. A gente não estava preparado, cada um usou a ferramenta que tinha. Ninguém estava preparado para trabalhar num computador e ter que ficar com uma criança. Eu acho que a gente tem que entrar no olhar de pensar no que aconteceu de uma maneira lúcida. Então, a gente escapou com as nossas falas de adulto e a gente invadiu a infância das crianças. A gente intoxicou as crianças com a nossa adultez. Então, por que elas precisam ir para a escola? Porque na escola elas voltam para esse lugar do belo. Aí tu me diz, mas eles lá se empurram, eles lá se mordem. Gente, isso tá na vivência das crianças. Eles estão ali, ele empurra, ele não está empurrando porque ele quer empurrar a criança, porque ele está no jogo corporal. Então, essa questão, esse primeiro setênio, a Dani chegando aí, uma querida, a Lúcia. Então, eu estou falando assim sobre esse primeiro setênio, sobre esse mundo belo. Então, assim, na escola, eles estão exercendo esse mundo belo. Então, a gente tem que procurar escolas em que preserve, dentro do possível, o ambiente de brincar, o livre brincar, o não estimular, né, alfabetizações precoces que não vão levar a nada. Porque se alguém tem dúvida que alguma criança vai ler ou escrever, é só porque ela tem alguma questão, certo? Mas deixem o primeiro setênio para o brincar. A gente tem o brincar
lindo nesse primeiro setênio. E a escola ela tem que se propor a ser esse lugar do brincar e do exercer esse social. E exercer esse social, gente, não é ir só para brincar com o coleguinha. E isso que nós pais precisamos acolher o nosso coração, que é melhor que as crianças exerçam esse social com desafios deste tamanho, que é uma empurrada, né, Ju? Uma Sim, uma, empurradinha, uma mordidinha, um uma não sei o arrancada. quê, do que eu não deixar que nada dessas coisas aconteçam com o meu filho e aí ele chegar na adolescência. Eu ajustar a vida, a todo setênio dele, eu ajusto, não, não. Ô, professora, não deixa, quem é que mordeu, quem é que empurra, porque não sei o quê, porque separa, sabe? A gente vai deixando o nosso filho, assim, cheio de proteções, e aí depois eu entrego ele para adolescência. Então, tudo a seu tempo, gente, é desafio, é desafio. E aí, o que aconteceu com essas crianças que ficaram dentro de casa? A gente ficou contextualizando o social. Ai, tadinho, tá triste. Ai, tadinho, ele não tá conseguindo. Sabe? De tadinho, nós liquidamos com o primeiro setênio deles. Então, ok, agora é a hora de voltar para o social. E aceitar que a vida na sociedade e a escola não entrou para o bonitinho, entrou para ser esse exercício do social. A escola é um ambiente social. O primeiro setênio é sociabilizar. Ah, Márcia, a partir de que idade? Teoricamente, gente, seria a partir dos 2. Mas esses referenciais, eles têm que caber no bolso da gente. E bolso que eu digo, se acabou minha licença maternidade com 6 meses e eu não tenho rede de apoio, gente, não adianta sofrer. Tem que ver o que é melhor para todo mundo. Aí eu vou me desempregar? Será que eu triste, sozinha em casa? Tem que ver o que rola. Né, Ju? Então, assim, vamos ver, vamos olhar para esse lugar assim, não adianta. Claro que é melhor. Ah, mas aí ele vai pegar mais pereba, vai ficar mais doente. Ok. Eles também pegam doenças de ficar em casa. Vamos para... E assim, é o que você falou, assim, acho que quando essas questões dessas vivências, né, que a escola traz, esses desafios, eu falo muito ali na nossa visão, ali do nosso mundo, como as crianças têm muito esse espaço do brincar, muito esse espaço do livre brincar, né, num jardim imenso, o conflito ali é diário, né, é imanente o negócio. Então, assim, eu falo para as famílias, assim, gente, essa criança de 2 e 3 anos, ela precisa passar por isso. Né? Precisa passar por isso para construir outro jeito de agir para o mundo. Para quando ela for para os 4 anos, que vai abrindo mais ainda esse social, né? Vai acabando a fase egocêntrica, ela começa a lidar com os outros seres humanos de outra forma. E é isso a gente vai construindo. Falo também muito sobre isso, ó. Essa construção estética, né, desse mundo no primeiro setênio, que ela precisa entender o que afeta ela precisa entender esses afetos que o mundo traz, o que faz bem, o que não faz bem para ela, o que ela gosta, o que ela não gosta. Para um dia a gente pensar a partir dos 7, né, do segundo setênio, uma construção ética. Precisa entender o belo para depois começar a pensar no bom do mundo. E aí eu falo, gente, não domestica muita criança muito cedo, não é isso, tá tudo bem. Ela tem que ser agressiva agora, ela precisa expandir a energia dela, para depois não ser uma criança com 9 que não sabe lidar, um adolescente que resolve tudo no soco, né? Então a gente precisa deixar a criança viver esses trâmites, né, das idades. E aí o que aconteceu, Márcia, eu vejo assim, com a pandemia, acumulou, né? Essas vivências, essa falta dessa vivência foi acumulando. Então, hoje eu vejo muito claro, assim, que às vezes a criança de 4 e 5, como ela não teve aquilo com 2 e 3, essa vivência nesse grupo secundário social, que é a escola e tudo mais, né, e os outros locais que a criança frequenta, que tudo foi, eu falo, não foi só escola, né? Eu recebo volta e meia ali no nosso mundo, porque eu tenho contraturno, as famílias de homeschooling. Eu falei, não é só a escola que faltou, né? Faltou a pracinha por um bom tempo, faltou a natação, foi o que for, faltou, né? O mundo se restringiu à sala, ao quarto. Algumas crianças tiveram a sorte de morar em casa, as outras estavam num apartamento, né? Então, assim, foi diminuindo, foi diminuindo. Aí ela não viu os conflitos dos 2 anos, dos 3, dos 4, e isso acumulou.
E aí eu falo para as famílias, se acumulou por um ano e meio, 2, vai levar tempo também. Porque aí eu vejo que assim, muitas famílias voltaram com muita ansiedade, né? Com muita preocupação, com muito medo. Tá atrasado, tá isso, tá aquilo. Vamos respirar. Eu falo para as que começam, né? Deixa passar pelo menos uns 3 meses para essa criança equilibrar. E aí a gente começar a ver o que está acontecendo, onde é que a gente pode ajudar, onde que realmente vai precisar, talvez, de um profissional acompanhando, sabe? Porque é isso, elas vão precisar de tempo, né, para reestruturar tudo isso que foi faltando, né? São lacunas, né? E se não passou agora, vai ter que passar em algum momento, né? E primeiro, né, Ju, que eu acho que a gente precisa rever as nossas falas perto das crianças, assim, então, como que a gente se dirige às questões da escola. Então, as crianças, eles estão sempre nos ouvindo. Eles podem não estar falando, eles podem, teoricamente, até estar brincando. E aí tu vai me dizer assim, desde quando, Márcia? Desde sempre. Desde sempre eu trabalho com bebês. Hoje a gente, o século XXI, ele trouxe essa expertise que o bebê conversa conosco desde o útero. Quem não consegue traduzir essa comunicação somos nós. Mas eles estão o tempo inteiro nos mandando sinais de fumaça. Então, assim, desde aquele bebezinho, então se um bebezinho ele já está ligado aqui conosco, quando você chega e diz assim, abre a boquinha, né? Sabe? Então, como é que ele não vai ouvir quando a gente começa a falar coisas assim? Então, a gente tem que criar esse ambiente que antigamente se tinha, que era o ambiente onde as crianças não iam ouvir algumas coisas, que ficava no âmbito dos adultos, que era conversa que os adultos têm ferramenta, eles não têm. Eles criam uma angústia que é o substrato para a ansiedade. Então, quando uma criança ela começa a ouvir um assunto que ela não tem, e ela não tem esse feedback, ela não tem, assim, nos arquivos dela, esta conversa, eu não sei o que fazer com essa conversa que a minha mãe está tendo, ela está falando alguma coisa, vai chegando e vai gerando uma angústia. Então, algumas conversas, elas têm que ser feitas no âmbito onde a criança não vai ouvir. Então, se a mãe está angustiada com a fala, por exemplo, você imagina, eu estou com a criança em casa, aí eu começo a ler que meu filho não está, talvez, com atraso, e aí eu começo na frente de todo mundo, e dele, da criança, dizer que o meu filho não fala. Doutora, eu estou preocupada que o meu filho não fala. Eu digo, vamos parar com essa fala repetitiva do não fala, porque isso vai virando um dogma para a criança. Eu não falo, eu estou com atraso. E a criança vai ficando com aquilo ali. Então a gente tem que sair desse lugar onde a gente chega e bota um rótulo, como uma coisa que está no verbo infinitivo, não falar. Não, agora ela está com alguma questão. Então a gente pode pegar alguns assuntos que são mais delicados e deixar para tratar num âmbito no qual a criança não está presente. Principalmente esses que nem a gente sabe lidar. Porque olha a angústia que me gera quando eu acho que o meu filho está com uma questão. Se ele está com questão da fala, se ele está com uma questão comportamental, se ele está com uma questão de retenção de fezes. Então, e aí as pessoas falam, e falam às vezes em qualquer lugar. A criança é exposta na sua intimidade em qualquer âmbito. Então, isso é uma coisa que eu acho que agora este retorno todo, ele tem que ser um retorno cuidadoso com a intimidade das crianças. E as dificuldades que elas estão tendo, porque não tem nenhuma criança que não está com alguma questão. Não tem nenhum adulto que não está com alguma questão. Sim. Eu falo isso, né? Daí eu já escutei assim, mas a Ju já passou. Assim, não passou. A gente estamos começando a lidar com o que as crianças estão trazendo. Isso vai, né, vai refletir. Não existe, nós somos uns seres psicossomáticos, gente. A gente tá ali, marcou de alguma forma. Então, elas estão demonstrando agora, quem sabe algumas coisas daqui a uns anos e vai indo. Esses dias eu até falei com umas famílias, justamente, e gravei um áudio sobre isso.
Levem para vocês isso na cabeça, no coração de vocês, de pais e mães, assim. Não esqueçam nunca que seu filho ou sua filha passou por uma pandemia. Isso pode aparecer daqui a 10 anos, 15. Mas, assim, foi muito impactante, né? Eu vejo, assim, é isso. Não teve uma criança que a gente recebeu ali na escola que não demonstrou algo, né? E essa fala, eu acho, assim, também super, super pontual da tua parte trazer. Porque, assim, dois momentos. Na pandemia, no meio daquele tudo, né, daquela casa em estado de ebulição. Por mais que teve famílias que tentou preservar ao máximo, eu falo muito assim, a criança, ela tem a capacidade de ler a gente. Ela pode não estar escutando, mas a nossa comunicação tem um extrasensório ali, então eles leem a gente, eles percebem a gente, eles espelham a gente a todo momento, né, Márcia? E aí, quando começou a voltar, essas questões que a criança veio trazendo, de algum atraso aqui, alguma preocupação ali, eu vi muito isso, assim, famílias desesperadas, né, que foram em vários especialistas, então essa criança, ela passou, sabe, por sequências de consultas, assim, que foi assim, nossa, eu falei, calma, vamos se acalmar, vamos achar um jeito de fazer diferente que ela não precise. Nós não gostamos de ir no médico, em 10 médicos, imagina uma criança, né? Vamos pensar, vamos olhar, vamos dar um tempo, espaço, eu falo muito sobre isso, né? Vamos dar um tempo e espaço para essa criança, né? E vamos acompanhar, vamos acolher, claro, ninguém vai negligenciar uma criança, mas a gente tem que entender tudo que elas passaram, né? E tudo que a gente ainda está passando, e elas estão sentindo também, né? E junto, eu não acho que assim as coisas que aconteceram na pandemia, elas só aconteceram na pandemia. Eu te diria que elas foram exacerbadas na pandemia, tá? Então, isso que a gente está falando aqui, a gente não pode chegar e dizer, foi a pandemia. Uhum. Já era um movimento que vinha acontecendo, né? Porque é um movimento de menos crianças nas famílias, então as crianças ficam mais tempo com os pais. Isso não era uma coisa que, assim, eu sempre conto, eu vim de uma família com 4 crianças. Eu não me lembro de estar com a minha mãe, eu estava com os meus irmãos, e isso preservou a minha saúde mental muito, porque existia o mundo da criança, a gente tinha uma escolinha em casa. Hoje, a gente tem esse movimento do filho único, que os pais se sentem na obrigação de brincar com o filho. Sim. Né? Então tem toda uma outra história, né? Mas assim, uma coisa que eu acho que é bem legal da gente olhar assim para essa questão da infância também é a relação com as telas. Com certeza. E A minha aí a gente pega, e eu já ouvi várias vezes pessoas dizendo assim, eu vou botar no turno integral, porque aí pelo menos ele não fica nas telas. E a gente tem que cuidar um pouco isso. Porque vamos dizer o seguinte, ele vai para a escola e aí ele não fica na tela. Mas a escola é um ambiente que ele está sempre com informações. Aí ele chega em casa e aí eu não consigo, eu vou botar nas telas. Então é uma criança que ela fica sendo o tempo inteiro com informação. Não se cria o vazio, o tédio. Márcia, que fácil tu falar isso do tédio. Não, gente, não é fácil. Eu também passo aqui. Eu vou te dizer que assim, você não botar o seu filho na tela, a gente tem que ralar a bunda para não botar na tela. E isso a gente tem que assumir. Agora, é uma história que ela é nossa. E esse boleto também é nosso. E quanto mais cedo essas telas entrarem, mais desconexão e mais treta vai haver. Então a gente não pode fugir de olhar para isso. Então não adianta você botar na melhor escola do mundo, com maior proposta pedagógica, se você não consegue trocar uma fralda sem ligar um celular. Sem alimentar, botando na tela. Justamente. E isso aconteceu muito na pandemia. Era um recurso, é bem isso, já existia, já tinha essa bronca, né? A gente já estava falando muito de nós, gente, olha para isso, né? Os danos que estão causando, já tá todo mundo sabendo, né? Então, assim, vamos olhar. E aí a pandemia veio e potencializou isso, né? E uma das coisas que eu falo muito ali, já passou a pandemia.
eu entendo que foi preciso, eu entendo que é um recurso, eu entendo que, né? Mas vamos olhar para isso, vamos tentar. Porque uma das coisas, e aí voltando para a fala ali do começo, né? Dessa construção do belo, né? Desse belo do mundo, dessa estética nos 7 anos, eu vejo muito claro, Márcia, a criança que é muito exposta à tela, com 2, 3, 4 anos, a imaginação dela é ceifada, sabe? Tudo fica Sim. muito sem graça. Daí, quando a gente senta numa roda para contar uma história, para aquela criança é um horror, é um tédio aquilo. É chato. Exato, justamente. Então eu bato na tecla. A tela tem são várias condições que elas, né, que vai trazer para a criança e afeta esse imaginário da criança, e afeta a motricidade, afeta, né, uma lista interminável de coisas. Então, assim, tem que ser olhado, né? A gente tem que ficar batendo nessa tecla, porque eu vejo assim, como tem criança, por exemplo, e aí aquela questão, né, do neuro do ser humano, né? Tem uns cérebrozinhos que são mais viciados, né? A criança é mais vira uma chave e aquilo se torna assim para a própria família, a família começa a sentir desligar a telinha, a criança berrar, né? Gritar. E aí o que eu faço? E eu falo muito sobre o tédio também, Márcia. Eu falo, gente, é no tédio que vem o criar da criança, o brincar da criança. A gente precisa dar esse espaço. Desliga e vai, Assim, criança. Ju, eu já tô assim, como eu sou uma pediatra gaúcha, quase uma pediatra de Bagé, eu já trago algumas coisas do que nós já estamos trazendo, né? A pediatria já albergou, o CID-11 já albergou a patologia da exposição às telas. Então, eu diria assim, isso que você está chamando a atenção é super importante. Óbvio que tem personalidades mais aditas Sim. e a gente não sabe quem é. Uhum. Então, assim, isso que a Ju estava falando, gente, então, toda a criança, quando vai para a tela, ela fica, vamos guardar essa palavra, ela fica abduzida. Sim, Ela é abduzida, ela é hipnotizada pelas telas. Então, ela entra naquele mundo, ela vai para aquela história, tá? Então, ela não está ali aprendendo nada, ela está abduzida. Nós também. Agora, quem está nos assistindo aqui também está abduzido. Ok. Mas quando der uma horinha, nós vamos desligar a nossa abdução. Só que eu tenho ferramentas para isso. Uma criança não tem. Então, não é assim, ele não aceita quando eu desligo a tela. Nem praticamente nenhuma criança aceita. Eles estão abduzidos. Então, quando você pega e você desliga a tela, seu filho tem uma descarga. Eles ficam furiosos. Então, a gente tem que entender que quem tem que estar no lugar de adulto sou eu. Eu usei a abdução, eu precisei, eu estava cozinhando, eu estava trabalhando, eu fiz o acordo de uma horinha de tela, meu filho foi abduzido pela tela e terminou a uma horinha. Filho, desliga a tela. Gente, não rola. Não vai desligar. Pouquíssimos vão fazer isso, certo? Eles vão ficar só mais só um Uhum. pouquinho, depois. E a gente vai ter que chegar e dizer: tudo bem, eu entendo que tá gostoso aí, mas agora é desligar. E é pegar e desligar. Ai, Márcia, mas isso não é comunicação positiva. Não, gente, não existe. Né? Ele está abduzido. Então a gente tem que fazer esse acordo, ele tem que ser muito. E isso vai ser muito legal, porque aos poucos isso a gente vai trabalhar o limite, porque a gente pode ir ali e a gente volta. Então, dentro do olhar sobre essas crianças que vão ter mais essa tendência a serem aditas e a gente não sabe, quando eu, adulto, consigo chegar e dizer agora deu, eu consigo trazer esse inicia e para. Inicia e para. E isso com tudo, gente. Com açúcar é a mesma coisa. O açúcar e a tela são as droguinhas da infância, tá? Então, essa aqui. Depois, na adolescência, vai vir aquelas outras, tá? Mas agora, na infância. E se eu pego. E aí, meu filho tá muito agitado, vou botar na tela. Meu filho não tá comendo, eu vou botar na tela. Eu estou apresentando o traficante para o meu filho, tá? É isso mesmo. Então você é que introduziu a droga, porque você
não consegue deixar o seu filho entrar num lugar de desconforto. Temos que apresentar o desconforto para os nossos filhos. É em casa que eu aprendo que a vida tem desafios. Trocar a fralda, comer, ficar, né? Se não na escola, vai ser só rolo. Uhum. Não, e eu falo assim para as famílias, né? Esse limite, esse papel do adulto é do adulto, sabe? Se eu deixo para tudo meu filho, minha filha decidir se vai desligar a tela, quando vai fazer, eu tô gerando nessa criança uma ansiedade, porque o mundo da criança vamos brincar, é brincar para conhecer o mundo, é brincar para uma construção da personalidade, da individualidade dela. E aí tudo eu tenho que participar, ele fazer essa que eu também, as minhas broncas, né? Não, a criança não precisa participar de tudo. A gente tem decisão que é do adulto, pronto, e essa criança, aí eu falo isso muito lá para as famílias que eu vejo nessa, sabe, nessa ação. Começa a decidir essas coisas para o seu filho, para você ver como ele vai assim, ó, posso voltar a ser criança. Eu não preciso me preocupar com isso. Não preciso, não tenho mais esse poder. Filho, o que você quer comer? Hello, gente! Nem eu sei que eu vou jantar, não tô a fim de pensar, alguém decide por mim, sabe? A criança, ela quer ficar com as questões da infância, ela não quer pensar no que ela vai comer. Ela não quer pensar que ela não pode comer açúcar, que o açúcar vai dar diabetes, vai dar Alzheimer. Não, gente. A criança não precisa dessas informações aí. Ela tem a vida inteira para acessar artigo científico. Ela só tem que ter um adulto que decida e pense nas coisas que esse adulto, e pode ser que para outras mães isso seja uma bobagem que a gente está falando. Deixa o meu filho na tela e tá tudo bem. Seremos seres mais robotizados. Tudo bem. Para alguns isso vai funcionar, para outros não. Eu não sei quem é que vai ficar mais adito. Sim. E outra coisa da tela que eu vejo muito, assim, Márcia, que eu falo para as famílias. Quando a criança desliga, né, porque ela tá ali, ela desligou e perdeu, né, esse estímulo. Na primeira infância, e isso continua, é só porque a educação faz umas podas também na criança quando vira para o segundo setênio, mas nessa primeira infância, os meus 5 sentidos, eles estão assim em potência. Então eu preciso cheirar, eu preciso pegar as coisas, eu preciso viver, né, isso, e a tela tira, e a tela traz uma visão só focal para a criança, né? Ela vai perdendo essa visão periférica que traz essa amplitude do mundo, de uma criança que começa a caminhar para o mundo, que esse mundo tem que se tornar gigante para ela poder, né, aprender, né, todos esses conceitos, essa coisa toda do mundo que eu falo, é uma maravilha, né, essa fase incrível. E aí essa criança vicia nessa visão focal e parece que ela para de perceber, né? Ela para de... Ou começa com eu vejo assim, afeta muito a questão da autonomia da criança. Porque assim, é isso, eu preciso de uma tela para comer, eu preciso de uma tela para isso, eu preciso de tudo. Para onde é que vai? Né? E quando vai para a escola, né, quando a gente recebe, eu falo isso para as famílias, assim, poxa, essa criança nunca precisou sentar para comer. Ju, mas não está sentando, não está. Olha, a gente está em processo de adaptação. Se ela nunca sentou em casa para comer, e se ela, quando sentava, ela estava com uma tela, aqui ela vai sofrer por isso. Ela vai precisar aprender a sentar, conviver com mais 10, 12 crianças, né? Esperar a vez dela, porque não vai ser atendida na mesma hora, não vai ter uma tela, ela vai começar a sentir o sabor da comida de novo, né? Vai começar a experimentar, pegar as coisas. Então, assim, é isso, ela vai começar a se descobrir umas coisas que tava, né? Mas aí essa coisa, né, Ju? Aí você vai lá, faz esse trabalho, tem que ter a família associada. Nós temos que repensar. O que eu falo, assim, que quando a gente tem um filho, a gente não tem muita a noção de o tempo, né? A gente perde o tempo como eles perderam, como a gente perde o tempo. Então, assim, tipo, ai meu Deus, Márcia, o que eu vou fazer da minha vida? Eu quero minha vida de volta. E a ideia é que, assim, pelo menos uns 14 anos eu vou estar disponível. Isso nós precisamos entender que o projeto filho, ele é um projeto que ele é a longo prazo. E não tem muito como fugir dele, sabe? Mas ele depois, a gente entrega ele para o mundo. Então, o que a gente vê é aquela coisa melancólica das pessoas que elas não viveram
assim, enquanto os nossos filhos estavam pequenos, a gente estava correndo atrás de projetos e fugindo deles. Aí quando eles viram adolescentes e aí eles querem ir para o mundo, aí eu digo, não, não vai. Ai, meu bebezinho cresceu. Eu digo, seu bebezinho cresceu e agora ele vai sair com os amigos. Agora ele tem que ir lá, e desculpe o palavrão, agora ele tem que ir lá se fuder na rua, sabe? No aspecto que ele vai bater cabeça, sabe? Precisa sair da barra da sua saia agora. Mas se eu pego e chego assim e digo, não, agora, aí eu não me lembro como é que aí passou tão rápido, e aí ele ficava tendo um integral, eu não curti meu filho. Então, não vamos ser melancólicos, vamos viver esses 2 setênios na primeira infância. O que de tão urgente eu preciso, que eu preciso deixar meu filho tão na tela, que eu preciso deixar meu filho... Claro, tem gente que precisa deixar turno integral, mas tem gente que não precisa. Então, isso, eu diria assim, você tem uma escola, né? Mas eu não indico turno integral. Uhum. Eu acho que, assim, eu não gosto de trabalhar turno integral. Eu gosto de trabalhar, assim, no máximo 6 horas. Depois eu já vou fazendo meus fechamentos. Eu vejo que isso é um círculo humano que a gente precisa. Agora, a gente ficar o dia inteiro... Aí, chega no final de tarde, eles já estão super cansados. Então é isso, né? Cara, a gente poderia ficar aqui até meia-noite. E é isso aí, né? Então, assim, a reflexão que a gente trouxe, né, Ju, o que aconteceu na pandemia não aconteceu só na pandemia, ela já estava acontecendo, né? As crianças já são menores, né? As famílias já são menores, as telas já vinham, elas só foram exponencialmente usada mais, e agora é o momento da gente olhar para a nossa relação nossa com as telas. Eu canso de ver em restaurante os 2 adultos no celular e a criança também. Então não fica dizendo que as crianças estão viciadas, os adultos também estão viciados. E aí a mensagem que eu digo, né, Ju, cara, a infância é um lugar desse... Quando a gente deixa a criança nas telas, ou a gente está muito longe, desconectado dos nossos filhos, a gente perde essa oportunidade que os filhos nos dão, que é a beleza do olhar pela primeira vez. Hoje eu estava atendendo um bebezinho, ele estava deitado no chão, e aí daqui a pouco ele fez assim com a mãozinha, e aí ele começou a olhar para aquela mão, e nós, os 3 adultos, nós ficamos 3 assim, com umas caras de idiota. E eu digo, vocês estão vendo o que eu estou vendo? Uma criança enlouquecida, descobrindo que ela mexe com a mão. Gente, isso é lindo demais. E aí, quando eu largo meu filho nas telas, eu perco isso. Eu falo muito isso também, mas acho que é presente, a gente precisa estar presente, né? É claro que a gente entende, né? As mães que precisam trabalhar o dia inteiro, 10, 12 horas, mas a hora que você estiver com seu filho, com a sua filha, esteja presente, porque é bem isso, é uma das coisas mais lindas do mundo, ver essa criança descobrindo esse mundo pela primeira vez, essas pequenas coisas, aquele olhar, aquela pergunta quando eles já estão verbalizando, né? Esse encantamento que a criança traz, né? E aí, de repente, a gente perdeu, porque às vezes é 5 segundos, né? Que ela falou, olha ali, né? O que é isso? Ou olha aqui, né? E a gente já tava, não, tô na corrida, né? Estou correndo, só estou indo, filho, só estou indo, né? E eu falo, precisamos de presença, a gente precisa de presença. Falo muito para os educadores do nosso mundo, Márcia, você quer os novos, né, que chegam em uma insegurança, você chega numa escola nova, famílias novas, tudo novo, né, e aquela turma nova, eu falei, quer se conectar com as crianças? Senta no chão e brinca. Pronto, em uma semana você já conhece todas as crianças do espaço, porque adulto, entrou no mundo da criança pelo brincar, é isso que elas precisam, né? Esse brincar de várias formas, né? Deixar brincar, eu entrar no mundo para brincar, né? Eu participar desses olhares, né? E trazer esse encantamento junto com elas, né? Olha que lindo! Isso! E essa coisa, né, Ju, que eu acho que é o convite que as crianças nos fazem, é de conhecer as emoções sem filtro. Uhum. Né? Então, uma criança, quando ela tem um acesso de raiva,
você não tem a menor dúvida do que você está sendo apresentada para um acesso de raiva. Uhum. Então ela pega e ela tira sem dó nem piedade um troço e tchá. A E aí força você da olha o que raiva. a raiva é capaz de fazer. Tudo Uhum. bem, essa emoção, ela é acolhida, sabe? A gente vai trabalhar só com a criança se aquele comportamento ali, de repente, não vai quebrar um troço, se não vai atirar na cara de alguém. Mas então, assim, como que eu lido com a minha raiva? Isso que é o gostoso. Porque a E criança lida sem filtro. E eu, quando estou com raiva, eu faço uma carinha de não, estou super bem. Aí o meu coração está queimando, né? Então, é essas atrapalhações que nós adultos temos com as crianças, né? Não, não pode agir assim. Por que que não pode? Eu acho só é que a gente tem que dar o lugar adequado para uma criança. sim. Deixa ela exercer ali. Vamos ver nesse contexto se está tudo bem, se ela está protegida para ter um acesso de raiva, o que que gera isso, o que que gera em mim. Então, essas foram as coisas que eu acho que assim a gente acabou tendo que assistir muitas as emoções na Uhum. pandemia, sem filtro, e Sim. nos atrapalhamos com isso. E tá tudo bem. Vamos lá. Vamos olhar como é que eu me dou com a raiva, como é que eu me dou com o medo. Porque o seu filho mostra isso sem filtro, né, Mari? Sem filtro, eles nos mostram assim, plenamente, lindamente, o que que é uma frustração. E eu, quando me frustro? O que que eu fico falando e fazendo, né? É um aprendizado, né? Eu sempre falo, olha, a gente que lida com criança, se a gente não evoluir, é porque a gente está muito errado, assim, porque é um aprendizado, é um relembrar constantemente o que é essa nossa humanidade. Né? Eu tenho assim, uma cena muito bacana. Eu sou da filosofia, então, para mim, tudo é uma roda filosófica, né? Tudo é um momento de conversa. E aí tava com a turma do Fundamental, crianças de 6, 7, 8 anos, tudo junto, naqueles conflitos do segundo setênio, né? Que já entra a inveja, já entra o ciúme, já entra todo um outro lado dessas emoções humanas que no primeiro setênio O ainda não fazer parte, não se sentir justamente. excluído. E Tô aí sabendo, segundo setênio. traz Tô vendo. o ódio, porque eu odeio, eles estão começando a administrar isso tudo, né? E aí a gente ficou 1h30 conversando sobre as brigas que estavam acontecendo, sobre as amizades e tudo mais. E aí eu falei para as famílias, gente, se fosse 7, 8 adultos conversando, talvez a gente teria saído na porrada, né? Na discussão, no xingamento. E aquelas crianças estavam ali conversando de boa, falando, olha, não gostei, olha, não sou mais teu amigo por causa disso. Mas então, assim, a gente tem que aprender, né, um pouco com elas, né? Tem que resgatar umas coisas dessa sinceridade delas, né? Que é mais fácil. E o que eu digo, assim, que eu acho que foi uma caída de ficha para mim, assim, pessoalmente e profissionalmente, é que os filhos, eles não são nossos, sabe? Então, assim, eu, sendo mãe do meu filho, eu estou nessa condição, assim, de uma parceria com ele. Então, eu olho coisas e que hoje eu digo que ele tem muita coerência, mas eu preciso estar aberta para ouvir ele. Então, essas coisas que a gente foi vendo, mas é toda uma construção. O segundo setênio, ele chega, mas a gente tem um primeiro setênio. Então, assim, nenhum adolescente vira problema, gente. Ele se constrói um problema. Então, Márcia, meu filho está com 10 anos, 11 anos, está me dando problema. Ele não está dando problema agora, tá? É uma coisa que foi vindo, a gente, por alguma questão, não se deu conta, tudo bem. Ela não estava naquele tamanho, mas quando chegou a seu tamanho, ele precisa ser olhado. E o bom do segundo setênio, assim, do primeiro e segundo setênio, da gente conseguir olhar isso nesse momento, é que as intervenções elas são pequenas. É esse papo que tu falou. Agora, se eu deixar isso sempre debaixo do tapete, se eu estiver sempre no meu automático, se eu estiver sempre com falas prontas, se eu não me conectar com toda essa grandeza, essa sabedoria que as crianças têm para nos dizer, pode ser que o seu adolescente vire as costas e diga tchau, Sim, né?
falando sobre os adolescentes, que é outra coisa que eu falo muito, bato muito nessa tecla, né? Que eu adoro adolescente. Não tenho nem noção, mas adoro, adoro. Eu comecei minha vida de educadora dando justamente filosofia para os adolescentes, assim. Então, eram as rodas fantásticas, né? E eu vejo muito, tudo muito sobre isso, né? A questão do aumento do suicídio, né? Da depressão. E esse ano, uma coisa que me marcou muito, assim, entrevistando umas educadoras para o começo do ano, educadores e educadoras, aí ela é uma professora do Fundamental 2, mas começou a fazer psicologia, pedagogia, então ela estava ali que queria se interessada pela educação infantil, mas professora de anos do Fundamental, de uma turma da galerinha de 12 anos, assim, metade da minha turma já toma antidepressivo. 4 crianças se cortam já se automutilam. E aí é onde eu falo, não é agora, não começou com os 11, nos 12. Essa criança teve uma primeira infância, ela não teve a segunda. E aí ela vai estourar na adolescência de uma forma brutal, às vezes, né? E aí é aquelas famílias desesperadas. Eu falo assim, a gente está num mundo muito errado quando a gente aceita que crianças de 12 anos, uma turma, digamos, né? A maioria está em antidepressivo ou está se cortando. A gente não está olhando o que está fazendo com essa infância, né? Porque assim, não era. Uma criança que tem um primeiro, um segundo setembro, que vive, é uma criança, ser criança, né? Ela vai ter uma adolescência para aquilo, para desafiar o mundo, que é isso, o papel de nós sermos adolescentes. Então a gente tem que olhar, né, Márcia? A gente tem que olhar com profundidade para isso, porque a gente não pode aceitar uma sociedade que criança de 9 anos já tem pensamento suicida. E eu já vi isso acontecer, sabe? Tá difícil. Sabe? Mas eu vou te dizer que é assim, então, eu sempre disse, o jardim da infância é onde você vai investir, vamos dizer assim, toda a sua energia. Esses 7 primeiros... Márcia, qual é o tempo que eu vou mais me dedicar para o meu filho? 7 primeiros anos. Mas dedicar não significa, gente, fazer tudo. Muito pelo contrário. A gente deve, inclusive, ser muito passivo na educação dos nossos filhos. Deixa ele subir naquele lugar ali. Te coloca no lugar estratégico, mas deixa subir, deixa cair, porque é melhor um tombinho pequeno do que um tombaço. Então é de pequenos tombos, é saber que o chão tá ali para a gente subir de novo. Então eu vou te dizer que eu acho que essa questão de meia sala de adolescentes que tomam remédio psiquiátrico foram crianças que não foram apresentadas para frustração, que foram, na verdade, na melhor das intenções, porque o amor está nos pais, dentro da melhor intenção, eles não foram apresentados para frustração, eles foram muito cercados, e aí a estrutura, a ferramenta psíquica ficou muito frágil. E aí eles não dão conta da adolescência. Não dão mesmo, porque a adolescência, gente, não é coisa pouca. O adolescente, ele traz toda essa energia de ir contra o sistema. E o adolescente precisa ir contra o sistema. A gente precisa questionar, né? Breaking the wall, né? E se não tiver adolescente quebrando o muro, não é adolescente. Justamente. Né? Agora, ele precisa que assim, a gente já não tem mais causas. Os adolescentes, eles não têm mais causas. Eles já não vestem um Che Guevara, já não vestem, né, causas. Eles ficam ali como quem é que está me curtindo no TikTok. Gente, curtindo o TikTok não dá nada, sabe? Então, nós estamos com uma sociedade enlouquecedora. Eu falo muito. E que só está criando adolescentes. Eu falo lá no nosso mundo, assim, para as famílias, gente, nós precisamos resgatar um pouco da pedagogia da rua. Porque nós tivemos essa infância que uma parte do nosso dia não tinha um adulto olhando, né? Que a gente estava brincando na rua. Eu subia na árvore que eu quisesse. E a gente raspava a perna e vinha escondido, assim, porque sabia que ia tomar uma picada. E aí vinha com aquela... E tinha as brigas, e tinha os conflitos, e a gente resolvia, sabe? Então, isso faz uma falta na formação da criança muito grande, né? E aí, essa questão hoje em dia desse mundo exposto, né? Esse mundo digital, e eu entendo, né? Esse saudosista e tudo mais, a gente entende. Mas ontem mesmo eu estava falando na nossa reunião com os educadores,
essa criança que hoje já tem esse cérebro, né, que é mais adicto, que nem você falou, ela, quando na adolescência, vai ser a criança que vai começar a ficar viciada na pornografia, que provavelmente vai entrar naqueles grupos de incel que vai sequestrando a criança porque ela não teve um mundo, ela não se abriu, ela não consegue se expressar verbalmente, né? Ela não. E aí vai ficando mais complicado. Então eu bato muito. Vamos embora, deixa essas crianças brincar. Não se preocupa, que nem você falou, não se preocupa com alfabetização, letramento. Isso acontece desde a barriga. Nenhum ser humano vai deixar de ler, de escrever, como eu falo, ninguém vai deixar de tirar uma fralda, todo mundo vai aprender um dia a falar, tirando, claro, né, as exceções, gente, mas todo mundo vai falar, todo mundo vai desfraldar, todo mundo vai ler e escrever, e aí eu falo, o que vocês estão fazendo com a tua leitura, então, vamos dar um exemplo, né, se você quer que o seu filho leia tanto, o que você está lendo em casa, vamos deixar a criança ser criança, dá espaço, dá tempo. E para a gente finalizar aqui, eu vou convidar vocês a teve uma coisa muito impactante na minha vida, que foi o discurso do Saramago, que ele fez, vocês conseguem encontrar no Google, né? Quando ele assumiu lá a cadeira, quando ele foi, né, ganhou lá, ele fez um discurso, né, o Saramago, e que ele começava assim, imagina, lá nos letrados, né? Quando ele ganhou o título lá da cadeira aquela, né? Eu não sei, não vou saber me explicar aqui direitinho. Ele começa o seu discurso dizendo assim: a pessoa mais sábia, eu estou homenageando, ele homenageia a cadeira. Uhum. A pessoa mais sábia que ele tinha conhecido na vida dele, que era o avô dele, e que era uma pessoa que nunca soube ler nem escrever. Então, ele lá recebendo o título dos letrados, né? E ele diz que a pessoa que mais ensinou para ele era uma pessoa que nunca soube ler nem escrever. Então, essa sabedoria do ser humano que a gente precisa. Sair dessa nossa angústia, porque essa angústia está nos deixando seres... E pior do que eu ser angustiada, é eu olhar para o meu filho angustiado. Então, fazer isso. Agradeço super esse convite, nós ficaríamos horas aqui. E é um assunto que eu me apaixono. Eu acho que... eu diria assim, né? Eu não sei se o meu filho vai ser um cara legal, mas eu me tornei uma pessoa melhor por ser mãe dele. O que ele vai fazer da educação que eu dei para ele, do que eu pude ser como mãe, eu não sei, porque isso está na história dele. Agora, o que eu fiz por mim nesse lugar de mãe, o que eu consegui dar de bom, o que eu não consegui, o que eu errei, isso vai ficar para mim. Então é isso, é isso que a gente tem que fazer. Aproveitar esse tempo que nós estamos com ele para ser pessoas melhores. Apenas isso. Então, eu vejo, assim, eu tenho sobrinhos adolescentes, as mães se metendo, tentando contextualizar, tentar ajeitar. Digo, desde quando mãe se mete em treta de adolescente, gente? Não se metam. Deixem as crianças resolverem as suas tretas entre elas. Só se metam quando tiver alguma tesoura, alguma coisa pontiaguda. Quando Né? Então, e deixem nós resolver. o mundo é belo, mas ele é bruto pra caramba e nós adultos sabemos, né? Então, assim, não dá pra gente, né, criar assim, crianças que não vão estar preparadas para esse futuro breve, porque é difícil pra caramba. Tem dias que é difícil pra caramba, né? A vida não veio para ser fácil, Ju. Não A é vida ser... não é fácil, né? Márcia... Querida, te agradeço. E um bom roteiro de lives. O Léo, que é quarta-feira que vem, é um amado também, paizão de duas gurias. Eu sou apaixonada pelo Léo, colega pediatra. Então, quem tiver na quarta-feira que vem, o Léo é show de bola também. Assim como vocês. Agradeço a Thaís, né? A Thaís que eu conheci aí, né, Thaís? Uma das minhas primeiras pacientes, né? A Sophie, lá na UPA Sul. Bacana. Muito obrigada, Márcia. Obrigada mesmo. Foi incrível. Um beijo imenso. E obrigada para todos. Um bom feriado e fiquem com essa fala onde vocês quiserem ficar com elas, né? São bom uso. Beijo, amada. Tu vais gravar? Vou. Tá, depois compartilha comigo. Beijoca, uma boa noite para todo mundo.